Atenção Rede Mentores do Brasil para o top de 5 segundos. Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao 6º encontro da Rede Mentores do Brasil. E um bom dia muito especial aos membros que estão participando pela primeira vez e também aos novos hubs. Hoje nós estamos presentes com hubs em mais de 40 cidades do país assistindo a gente online. E agora vamos para algumas atualizações de informação. O cadastro de membros da nossa rede já conta com 309 mentores em 18 estados. São 74 novos membros desde a nossa última reunião, espalhados por todo o país. Nós continuamos crescendo em média um mentor por dia. Isso é incrível, gente! Lembrando que é importante todos estarem cadastrados. Para quem ainda não viu nosso site, www.mentoresdobrasil.com.br, você tem inclusive um link lá para se cadastrar. Mas isso para quem ainda não fez seu cadastro. E se você precisa atualizar algum dado seu, caso já tenha sido feito, lembre-se de procurar nosso amigo Mancini, que é quem cuida de toda essa parte. Outra atualização bem importante é o uso do Telegram. Nós já estávamos no 2º grupo de WhatsApp, chegando no seu máximo de participantes. Aí, nós resolvemos inovar e juntar todos os grupos numa única ferramenta de comunicação, que é o Telegram, e no qual tem um limite muito maior, com 5.000 participantes. Com isso, nós já temos quase 300 mentores que migraram para o Telegram e a tendência é consolidar ele como uma ferramenta do nosso dia a dia. Aí nós pedimos que todos que puderem migrar para o Telegram assim que possível, aí nós temos tudo consolidado. E continuando a nossa ferramenta de Slack para as questões que sejam mais importantes registrar historicamente e compartilhar informações e arquivos ligados a temas específicos. Então a gente tem para o dia a dia o Telegram e o Slack é como um depositório de informações. E sobre a agenda do dia de hoje, nós teremos também algumas inovações. É a ideia de se trazer conteúdo informativo que a gente entende ser de interesse da grande parte dos nossos mentores. Foi feita uma pesquisa e identificamos alguns assuntos que são os de maior interesse dos mentores, para conhecer com um pouco mais de profundidade. E os principais foram propriedade intelectual e finanças. Então, a nossa ideia é trazer nas próximas reuniões mais conteúdos como estes. E assim nós chamaremos esse canal de Mentores em Pauta. Neste primeiro Mentores em Pauta, até por uma questão de foco, resolvemos trabalhar com o assunto propriedade intelectual, onde alguns dos nossos colegas trabalharam a fim de produzir um conteúdo sobre esses assuntos bem específico de marcas e patentes, e produziram um vídeo de aproximadamente 35 minutos. O assunto de propriedade intelectual ele é bastante amplo e por isso nesse programa nós precisamos focar nesses tópicos, marcas e patentes. Há muito interesse também sobre o assunto de propriedade intelectual envolvendo software, mas esse vai ter que ficar para outro programa. Assim, eu passo a bola diretamente para o Mancini, que será o apresentador do nosso primeiro Mentores em Pauta. E já aviso a todos que no final nós abriremos para perguntas e que as mesmas poderão ser enviadas inclusive por escrito pelo Webex. Bom dia, pessoal, e bem-vindos ao Mentores em Pauta, o novo programa da rede Mentores do Brasil. Meu nome é Wagner Mancini e é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro teste experimental do nosso novo programa Mentores em Pauta. Nossa ideia é criar um programa que traga conteúdos que entendemos que são bastante pertinentes às mentorias que fazemos e ao mundo do empreendedorismo como um todo. Para estrear a nossa ideia, fizemos uma pesquisa com dezenas de mentores e um dos assuntos recorrentes que muitos querem saber um pouco mais é sobre propriedade intelectual. Marcas, patentes, registros, validade nacional ou internacional, o que pode ser registrado, que direito temos, como garanti-los e por aí vai. Estou hoje aqui com os nossos colegas Marcos Maida, que me ajudará na condução das conversas,
além de 3 especialistas na área de propriedade intelectual. O Eduardo Thibault, do Rio de Janeiro, o Giovanni Piva, lá do Sul, e Henry Suzuki, aqui de São Paulo. E sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Thibault, queria começar contigo. Fala-se muito da tal propriedade intelectual como um assunto importantíssimo no ambiente de inovação, especialmente para as startups. Quais são as formas de proteção intelectual mais usadas? Olá, Mancini e colegas. Existem várias formas de proteção intelectual. Em relação às startups, as formas mais comumente utilizadas são patentes, segredos de negócio, marcas, registros de software e direitos autorais. Desenhos industriais, cultivares, topografia de circuito integrado e indicações geográficas são algumas formas adicionais de proteção. Para quem tiver interesse em ter uma ideia sobre o leque de instrumentos para a proteção intelectual, recomendo uma olhada na Cartilha da Propriedade Intelectual, publicada pela OAB do Rio Grande do Sul, e que pode ser facilmente encontrada no Google, bastando digitar Cartilha da Propriedade Intelectual, OAB-RS. Entre as várias formas de proteção, as patentes acabam sendo um dos ativos intelectuais mais importantes para startups, pois são facilmente transacionáveis e podem ser utilizadas como moeda de troca ou até mesmo para forçar negociações. Muito bom, Thibault. Mas em termos práticos, o que de fato nós podemos registrar ou proteger? Praticamente qualquer tipo de criação intelectual é passível de algum tipo de proteção. Resumindo ao extremo, novidade, distintividade e originalidade são algumas características importantes a serem consideradas, mas não são só elas. Na prática, intuitivamente, as pessoas costumam ter o feeling que tiveram uma sacada que pode ter valor. O grande problema é que, muitas vezes, por conhecerem apenas superficialmente como funcionam os mecanismos de apropriação intelectual, elas acabam deixando para lá. E é aí que começam os problemas. Bom, falando em problemas, para ter uma bola aqui com o Piva e com o Henry. Piva, Henry, na vivência de vocês, quais são os problemas mais comuns que vocês enfrentam e que vocês encontram quando se fala em propriedade intelectual? Olá, Maíra e colegas. Bom, vamos lá. Um dos problemas mais comuns que acontece é que as pessoas costumam pensar apenas nos seus direitos e esquecem que terceiros também têm os direitos deles. Por exemplo, na área de marcas, o cara vai lá, cria um domínio na internet, corre para registrar, mas se esquece que alguém pode ter uma marca que colide com aquele domínio. Ou então na área de software, que o cara vai, corre para registrar o software na API, mas esquece de firmar um acordo de desenvolvimento com os desenvolvedores. E assim por diante. Bom, pior ainda é na área de patentes, em que o camarada vai lá, inventa uma coisa, corre para depositar uma patente, investe a maior grana no desenvolvimento e descobre depois, lá na frente, que ele não pode nem colocar o produto no mercado, porque aquela invenção dele está coberta também por uma patente de alguns terceiros aí. Peraí, Henry, você está querendo dizer que mesmo que o empresário tiver a patente concedida, ele pode ser impedido de colocar o seu produto no mercado? Explica direito essa história. Exatamente, Maida, mas isso a gente vai ver com mais detalhes um pouquinho mais pra frente. Então você já sabe, não perca os próximos capítulos. Tá bom, tá. Essa eu quero ver. Mas deixa eu passar a bola pro Piva. Piva, quais são os erros mais comuns que você tem encontrado quando a gente fala em propriedade intelectual? Buenas, Maida e colegas. Vamos lá, né? Outros problemas muito comuns na área de PI são relacionados à questão de requisitos para a proteção intelectual. Só para dar 2 exemplos, na área de patentes temos questões relacionadas à novidade e à abrangência geográfica nacional. Acho que todos conhecem casos em que o vivente saiu contando para os outros sobre a sua invenção ou até mesmo ganhou prêmio de inovação, mas não tomou cuidado de depositar uma patente antes. Depois de 12 meses, a própria revelação do inventor impediu ele de conseguir uma patente, para ver como a questão da novidade é importante, né? Mas deixa eu aproveitar esse gancho para já engatar aqui o comentário sobre outro erro muito comum na área de PI, que é o caráter nacional dos pedidos de patente. Tem muita gente que deposita uma patente só aqui no Brasil. Aí, depois quando uma empresa americana ou chinesa começa a vender um produto concorrente lá, tanto faz, nos Estados Unidos ou na China, descobre o quê? Que tinha que ter depositado a patente lá também. É uma barbaridade.
Muito interessante, gente. Eu sei que vocês devem abordar esse assunto mais tarde, mas como é que fica na prática? O mentorado vem para uma sessão de mentoria, como é que ele vai contar sobre o projeto dele para o mentor se ele não pode falar muito? Então, Mancini, na verdade, tem muita gente que submete um projeto para processo de mentoria antes da hora. Tem casos em que só de contar o que é o projeto, ele já revelou demais. Você poderia me perguntar, e se tiver um termo de sigilo assinado? A questão é que, embora o termo de sigilo seja formalmente muito importante, na prática, ele não consegue impedir que a informação vaze. Isso, por si só, daria uma conversa à parte. Mas vamos voltar ao caso prático, sobre como o mentorado pode fazer. Na prática, ele pode tentar falar sobre a área do seu projeto sem entrar em detalhes sobre a solução técnica, algo como contar um milagre, mas não dizer qual é o santo. Um papel importante do mentor é alertar o mentorado toda vez que ele estiver falando sobre detalhes que não precisam ser mencionados, ou alertar o mentorado para que ele busque algum tipo de proteção intelectual antes de sair falando sobre seu projeto. Deixa eu aproveitar que já estou com a bola, para também deixar meu comentário sobre erros comuns em propriedade intelectual. Como todo mundo sabe, grande parte das startups trabalham diretamente ou indiretamente com o desenvolvimento de software. Infelizmente, pouca gente sabe é que, embora o software em si, ou seja, o código-fonte, não seja patenteável, a funcionalidade conferida pelo software, desde que atendidos os requisitos legais, pode ser passível de proteção por patente. Mas isso é um assunto que eu sei que o Henry vai falar daqui a pouco. Então, não percam os próximos capítulos. Valeu, Thibaut. Mas antes de devolvermos aqui a bola para o Mancini, eu gostaria de só fazer mais um comentário muito importante sobre essa história de erros comuns aí na área de propriedade intelectual. Meu comentário é que as pessoas se esquecem que, além de serem instrumentos de apropriação intelectual, patentes, por exemplo, são fontes de informações. Então pode ser até que o empreendedor ou o investidor não tenha recursos ou decida que ele não vai querer ter uma patente dele. Mas ele não pode se dar o luxo de não ler os patentes dos outros. Seja porque ele vai acabar perdendo uma ótima fonte de ideias e oportunidades, lendo as patentes dos outros, seja porque ele realmente não pode infringir a patente desses terceiros aí. Verdade, Henry. Eu tenho encontrado muito projeto aí de P&D, onde parte importante do embasamento teórico vem da consulta às bases de patente. Quer dizer, não estão mais usando só artigo científico, né? Muito bom esse nosso bate-papo, gente. Excelente. Eu acho que uma forma interessante de prosseguirmos com o nosso Mentores em Pauta sobre propriedade intelectual é abrir um espaço para que cada um dos especialistas possam falar sobre os temas que eles mais se sentem confortáveis e possa explorar alguns dos pontos adicionais sobre cada um dos pontos de propriedade intelectual. Henry, a gente poderia começar contigo, especificamente sobre patentes. As dúvidas da maioria dos mentores, que, assim como eu, não são de propriedade intelectual, costumam ser dúvidas bem básicas, como o que é patente? O que é patenteável? E o que não é? Como é que é o processo de se obter uma patente? Quanto custa? Você consegue nos dar uma rápida visão sobre esses pontos, por favor, Henry? Oi, Mancini, eu acho que eu consigo sim. Começando pela primeira parte, o que é patente? Tem uma definição sobre patentes que eu costumo utilizar nas minhas palestras que diz o seguinte, aliás, deixa eu até mudar de voz. Patente é um título de propriedade que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção em um determinado território por um limitado período de tempo em troca da descrição da invenção. Vamos lá, como o conceito é grandão, então deixa eu digerir aqui aos pedaços. Vamos lá. Primeiro, patente é um título de propriedade. Então, patente de propriedade prevista em lei, mais especificamente na Lei da Propriedade Industrial, que também versa sobre marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Vamos lá, segundo item, que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros explorarem sua invenção. Essa talvez seja a parte mais importante e menos conhecida sobre patentes, pois o fato de você ter uma patente não significa que você mesmo possa explorar a sua invenção, já que terceiros podem ter patentes relacionadas e eles virem te impedir de explorar a sua invenção. Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui bem simples, ó, o exemplo que eu vivo dando por aí, o exemplo da cadeira. Imagina o seguinte, eu, Henry Suzuki, invento e patenteio a cadeira. Dispositivo para sentar, caracterizado por conter 4 pés, um assento e encosto, beleza?
Tá, legal. Eu estou vendendo lá minha cadeira, tenho minha patente, tudo bacana. Aí vem o Maida, vê aquela minha cadeira e ele inventa de colocar uma rodinha debaixo de cada pé da minha cadeira e patenteia lá um negócio que é dispositivo para sentar, caracterizado com ter um assento, pelo menos um pé e uma rodinha debaixo de cada pé. Olha só, o Maida tem essa patente. Se ele quiser colocar uma cadeira com 4 pés, assento e encosto e 4 rodinhas debaixo de cada pé, eu posso vir lá e falar, Maida, está coberto pela minha patente, você tem que ficar fora do meu mercado. E aí tem o contrário também, eu que inventei a cadeira, certo? E aí se eu quiser colocar uma cadeira com rodinha, aí o Maida vai falar, opa, aí para também. Por quê? Porque se tiver assento, pelo menos um pé e uma rodinha debaixo de cada pé, está coberto pela minha patente também. Então você também não coloca essa cadeira aqui com rodinha no mercado. Vou dar um terceiro exemplo. Imagina que o Mancini tivesse lá a patente do parafuso, elemento de fixação contendo um corpo alongado, um elemento de fixação helicoidal, tal, coisa do gênero. E eu uso o parafuso na minha cadeira. E eu não comprei do Maida o parafuso, nem de ninguém que foi licenciado por ele. O que ele pode chegar e falar, ô Henry, você está usando um parafuso aí debaixo da cadeira? Então, esse parafuso está na minha patente, pode parar de usar também. Tá? Então, esse conceito é muito importante em relação ao fato de você ter uma patente, não quer dizer que você pode colocar o produto no mercado, porque você pode também esbarrar em patentes dos outros. Vamos lá, próximo item. Em um determinado território, não existem patentes globais. Para ter efeito em determinado país, a patente tem que ser depositada e concedida naquele país. Existe até tramitação regional, por exemplo, na Europa. Mas mesmo lá, depois de concedida, a patente tem que ser depositada em cada país que se quiser ter proteção. Isso é uma coisa bacana por 2 motivos, né? Vamos lá. Primeiro que tem um monte de invenção muito legal de fora do Brasil que não teve patente depositada aqui no Brasil. Agora tem o outro lado que tem que tomar cuidado também, né? Você vai lá, deposita uma patente só no Brasil, não vai nos Estados Unidos, para a China e tal. Se começarem a usar a sua invenção lá fora, sua patente brasileira também não tem efeito nenhum por lá. Próximo item, por um limitado período de tempo. Aqui no Brasil, o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 anos a partir da data de depósito, ou pelo menos 10 anos após a concessão. Para a patente modelo de utilidade, o prazo de vigência é um pouquinho mais curto, 15 anos após o depósito, ou pelo menos 7 anos após a concessão. Mas o que é importante mesmo a gente ter em mente é que um dia sua patente vai morrer. E esse dia não está tão longe assim. Finalmente, em troca da descrição da invenção. Ou seja, para proteger uma invenção, a patente tem que descrever a tal da invenção. Patente que não descreve direito à invenção não protege direito à invenção. Mas aqui é importante também te ver o seguinte, que na maior parte dos casos, melhor que você ter patente é você manter em segredo industrial. Aliás, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Manter o segredo de uma parte e colocar numa patente uma outra parte ali da sua invenção. Mas deixa eu seguir aqui em frente aqui com a próxima pergunta do Mancini, que é o seguinte, né? O que é patenteável? Vamos lá, Mancini. Para responder essa pergunta, eu vou recorrer aqui ao artigo 8 da Lei da Propriedade Industrial, que diz o seguinte: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Eita, mais um conceito grandão. Então vamos lá, de novo, vamos comer então esse negócio aos pedaços. Vamos lá, primeiro item, novidade. De acordo com a nossa lei, a invenção e o modelo de utilidade eles são considerados novos quando não estão compreendidos no estado da técnica. E o estado da técnica ele é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito pedido de patente por descrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio no Brasil e no exterior, com algumas exceções. Ou seja, é novidade absoluta, não é o mérito da invenção. Você pode até ter inventado alguma coisa, mas se alguém já inventou e publicou aquilo lá antes de você ter depositado sua patente, você pode até depositar, mas provavelmente sua patente não vai ser concedida por falta de novidade. E o pior de tudo é que publicações feitas pelo próprio inventor podem vir a impedi-lo de obter a patente para sua invenção. Existe até uma exceção aqui no Brasil e em alguns países chamada de período de graça, que, em relação ao aspecto de novidade, não considera como estado da técnica as revelações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros em decorrência de revelações do inventor, caso o inventor deposite a patente num período de 12 meses após a revelação. Bom, mas é uma coisa muito importante, esse período de graça de 12 meses ele não funciona do mesmo jeito em todos os países
e tem país que não tem período de graça nenhum. Vamos lá, próximo item, atividade inventiva. De acordo com a nossa lei, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. E esse é um conceito muito subjetivo, né? Porque o que pode ser óbvio para mim pode não ser óbvio para o Mancini, ou então para o examinador de patentes. Aliás, existe a própria subjetividade na definição de quem seria um técnico no assunto. Bom, para a aferição de atividade inventiva, existe até alguns checklists que podem ser bastante úteis. Mas como o nosso tempo é meio curto por aqui, fica o conceito, né? A parte importante aqui é que a invenção não pode ser óbvia para quem trabalha naquela área. Bom, finalmente, aplicação industrial. A lei define que a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Ou seja, não precisa ser em grande escala, não precisa ser mecanizado, não precisa nem ter protótipo. Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, nem esse requisito de aplicação industrial tem, basta ser útil. Beleza. Então, para uma invenção ser patenteável, ela tem que atender a esses requisitos de novidade, atividade ativa e aplicação industrial. Bom, mas para uma patente ser concedida, além de versar sobre uma invenção patenteável, ela ainda tem que atender os requisitos de suficiência descritiva, clareza e cumprimento dos requisitos burocráticos lá e processuais. Né? Tem que estar em dia carnê do baú, pagar anuidade, taxa e assim por diante. Mas vamos aqui para a nossa próxima pergunta. O que não é patenteável? De acordo com a nossa lei, uma série de coisas não são patenteáveis ou não são consideradas como invenção nem modelo de utilidade e, por isso, também não são patenteáveis. Por exemplo, todo ou parte de seres vivos, tecnologias relacionadas à transformação do núcleo atômico, métodos de negócio, métodos terapêuticos, software em si, além de algumas outras coisas. Aqui, mais do que ficar entrando em detalhes sobre o que é e o que não é patenteável, eu gostaria de deixar um importante comentário que é o seguinte: embora uma série de coisas em si não sejam patenteáveis, se você fizer a reivindicação de uma forma um pouco diferente, você pode conseguir proteção patentária. Um bom exemplo são softwares. Como o Thibaut deverá abordar daqui a pouquinho, o software em si, ou seja, o código-fonte, ele é passível de proteção por meio do registro de software. Já a funcionalidade conferida pelo software, que cá entre nós é muito mais abrangente, independentemente de como é feita a programação, ela pode ser passível de patenteamento, desde que atendido aqueles nossos requisitos lá de novidade, atividade ativa, aplicação industrial, suficiência descritiva e blá blá blá. Bom, para quem ainda estiver em dúvida ou ainda não acreditar que no patenteamento aqui de invenções implementadas por software, eu deixo aqui um convite para que entre no Google e digite assim, Uber Patents. Vocês vão encontrar uma matéria lá do Financial Times que fala exatamente do sistema de aumento de tarifa do Uber, que aparentemente é um software, aparentemente é um método de negócio, mas que foi reivindicado na forma de sistema que tem um hardware, e uma série de outras coisas, e essa patente já foi, inclusive, concedida lá nos Estados Unidos. Vamos lá, como que é o processo de patenteamento e quanto custa? Bom, o processo de patenteamento é um processo que pode ser bastante longo, pode durar 6, 8, 10 anos aqui no Brasil, por exemplo. Em outros países pode ser um pouquinho mais rápido. Tá? A tramitação aqui no Brasil ela é feita pelo INPI, o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Como a gente tem que depositar a patente também em outros países também têm os seus escritórios de propriedade intelectual, como, por exemplo, o SPTO, né, o US Patent Trademark Office lá nos Estados Unidos. Beleza. Bom, o processo detalhado, depois eu recomendo que vocês dêem uma olhada naqueles vídeos lá que eu indiquei, mas basicamente é o seguinte: você faz um depósito primeiro no primeiro país. A gente aqui no Brasil normalmente faz um depósito lá no INPI mesmo, porque pode fazer em língua portuguesa, o próprio inventor ou titular pode fazer o depósito diretamente lá no INPI. Legal. O que a gente tem que ver? Você vai depositar o seu pedido, você tem um prazo para depositar em outros países. Tá? Então tem 2 tratados que permitem que você deposite em outros países ou no mês número 12, ou se você depositar o tal do pedido PCT, você consegue depositar em outros países lá no mês número 30. Tá? Então 12 meses ou 2 anos e meio depois do seu pedido de patente, você vai ter que entrar lá em fase nacional. Beleza. O que é essa história de fase nacional? Você vai ter que traduzir o seu pedido, pagar taxa,
ter um procurador para tramitar essa sua patente fora do Brasil, ok? Bom, só para falar um pouquinho de custos. Aqui no Brasil, a taxa de depósito é super barata. A pessoa física, acho que em torno de R$70, pessoa jurídica não é muito mais caro do que isso. Para depositar fora, aí o negócio fica um pouco mais caro. Aí vai custar em torno de uns 3 a 5 mil dólares para cada país que você for entrar, né? Porque traduzir para o chinês, japonês, custa caro pra caramba esse negócio, né? Então, por isso que eu costumo falar, né, que fazer patente é que nem fazer filho, né? Você está lá depositando a patente, está comemorando, mas não pode esquecer que depois ali de 12 meses, dali depois de 30 meses, você vai ter que gastar uma bela grana para depositar as patentes, né? Isso aí pode ficar muito caro. Por isso que eu costumo dizer que se você inventou uma coisa, não tem dinheiro para sustentar a sua patente, então arruma um padrinho rico aí, ou um empresário, né, um investidor, para te ajudar nesse processo. Mas vamos lá. Você deposita aqui no tempo zero, sua patente vai ficar em sigilo durante um prazo de 18 meses, depois disso ela vai ser publicada. A gente tem que pagar uma taxa de exame. Lá na frente ali, dependendo do lugar, por volta do ano 3, 4, Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, ano 6, 7, 8, o examinador de patentes vai pegar e vai examinar aquela sua patente, né? E o que é esse exame? Ele vai voltar lá no tempo zero, vai fazer uma busca de anterioridade e vai verificar se, à luz, né, do estado da técnica lá, quando você depositou sua patente, se sua patente atende ali aos requisitos de novidade, atividade ativa. Ele também vai ver se tem aplicação industrial, suficiência descritiva, ok? A sua patente ela pode ser concedida ali, aqui no Brasil, por volta do ano 8, 9, talvez 10. Na Europa e Estados Unidos, por volta do ano 3, 4, mais ou menos, sua patente vai ser analisada. Bom, esperamos que seja concedida. Mesmo a patente concedida, ela pode ser objeto de nulidade por terceiros também, né? E aí, um terceiro pode entrar com uma ação, normalmente, né, por via judicial, que se faz. Dá para fazer por via administrativa também nos 6 primeiros meses, e ele pode levantar novos argumentos tentando derrubar a sua patente, ok? Só fazendo um comentário aqui adicional sobre essa história dos prazos longos, né, para análise de patentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de mecanismos de aceleração do processo de análise de sua patente pelo INPI. Então, no caso de tecnologias verdes, tecnologias desenvolvidas em conjunto com ICTs, né, universidades, centros de pesquisa, também tem um processo de aceleração para pequenas e microempresas também, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode acelerar a análise no Brasil. Bom, mas vamos falar aqui de erros muito comuns que acontecem quando a gente está conversando com o pessoal de startup, por exemplo, né? Vamos lá, um erro muito comum: o pessoal não faz busca de anterioridade direito. Tem pouca gente que entra numa base de patentes e vai lá e faz uma busca. Mas não é só base de patentes, né? Base de patentes, Google, literatura e assim por diante. Então a coisa mais comum que tem, que o camarada fala que inventou uma coisa super criativa, você vai lá no Google e descobre que tem já produto até no mercado que tem aquilo que o camarada falou que ele inventou. Na verdade ele até inventou, mas não tem novidade. Ou então, pior ainda, né? Já tem até uma patente de um terceiro, e além de não conseguir ter a patente, o nosso colega lá não vai nem poder colocar o produto dele no mercado porque já está protegido por uma patente de um terceiro. Então essa história aí de levantar anterioridade, né, fazer mapeamento tecnológico, assim, é muito importante. Bom, outros erros comuns: o pessoal deposita cedo demais, acaba correndo para depositar uma patente, faz tudo de qualquer jeito, né, e sem dinheiro para depois fazer o depósito internacional. Ou então ao contrário, né, deposita tarde demais. Ganha prêmio disso, daquilo, a empresa mais isso do ano, e aí lá na frente que vai falar: agora eu quero depositar minha patente. Bom, depositar você pode, só que sua patente não vai ser concedida. Por quê? Porque como você já revelou aquilo, passou o seu período de graça, não tem mais como você conseguir sua patente. Mas vamos lá, um último item aqui dessa nossa lista não exaustiva de erros comuns na área de patentes é essa história de não dar atenção e terceirizar demasiadamente o processo de patenteamento. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Na área de patentes, talvez mais importante do que o processo de tramitação das patentes, isso tudo em si, é a fase de planejamento, aquela fase que a gente vai entender como funciona a nossa tecnologia, como a apropriação intelectual e particularmente patentes podem nos ajudar uma proteção de mercado. Mais do que você conseguir uma patente ela tem que ter
o poder de te proteger o mercado importante. E ainda tem a questão das pessoas que muitas vezes têm uma ideia e já saem correndo querendo contratar um escritório de propriedade intelectual, alguma coisa assim, para depositar uma patente. Sendo que grande parte do trabalho de redação de uma boa patente não é o escritório que vai fazer. Eles não têm condições de fazer isso. Não vão dedicar as horas e não têm o conhecimento de mercado e o conhecimento de tecnologia que o empreendedor tem. Eu costumo dizer, se o empreendedor teve uma ideia, ao invés de ele sair gastando dinheiro para contratar alguém para redigir uma patente para ele, é melhor que ele aprenda a fazer uma boa parte desse trabalho, faça a lição de casa e não contrate alguém para redigir a patente. Contrate alguém para revisar e tornar aquela patente que ele tem um pouco mais robusta. Bom, mas essas são algumas das questões aí que a gente pode deixar para a nossa parte de perguntas e respostas aí. Mancini, deixa eu devolver a bola para você então aqui. Bola com você, Mancini. Até mais. Muito bom, Henry. Excelente. Como a gente pode ver, tem muito detalhe. Os assuntos são muito mais complexos do que a gente imaginaria ao primeiro olhar. Mas como o nosso objetivo é dar ao menos as informações básicas sobre cada um dos assuntos, deixa eu passar a bola aqui para o Piva para que ele nos fale um pouco sobre marcas. Ô Piva, assim como eu falei com o Henry sobre patentes, eu acredito que as dúvidas que os mentores têm sobre marcas também são dúvidas básicas. Desde como é que é o registro de marca em si? Que tipo de marca pode ser registrada ou não pode ser registrada? Como é que se obtém um registro da marca? Quanto custa também? E quais são os erros mais comuns que você vê no processo de obtenção de marca? Piva, você consegue dar uma luz para a gente aí sobre isso daí, por favor? Show de bola, Mancini. Bom, vamos por partes, né? Conforme reza a cartilha, a marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue de produtos e serviços dos concorrentes. Simplificando, a marca é o que dá o nome para aquele produto ou para aquele serviço e tem que ser diferente dos outros. E tem mais. Aqui no Brasil, a marca pode ser nominativa, quando só usa palavras, figurativa, quando só usa figuras, ou mista, quando usa os dois, a palavra junto com a figura. Tá, mas isso é marca, né? O registro de marca, que é o procedimento formal de depósito dessa marca no órgão competente. O artigo 123 da LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial, divide as marcas conforme se aplicam no mercado, em marcas de produtos ou de serviços. Existe uma classificação, que é a de Nice, disponível lá no sítio do INPI, que divide os produtos em 34 categorias e os serviços em outras 11. A aplicabilidade disso é que uma mesma marca, desde que não cause confusão, pode coincidir com outra marca em outra categoria, né? Tipo assim, revista Veja, produto de limpeza Veja. Entretanto, o efeito colateral disso é de que, eventualmente, uma empresa pode ter que registrar sua marca em mais de uma categoria. Bom, ainda é possível, né, registrar uma marca coletiva, que é aquele tipo de marca que caracteriza um grupo de produtos produzidos por várias empresas de uma mesma entidade, tipo uma cooperativa, por exemplo. Ou então uma marca de certificação, que caracteriza um ou mais produtos conforme um manual, né, que descreva os padrões comparativos específicos daqueles produtos que vão estar naquele certificado. Bueno, o artigo 122 da LPI define que se pode registrar como marca os sinais visuais distintivos e exclusivos, e os permitidos por lei, claro, né? Mas esse último a gente já comenta. Na verdade, é mais fácil ilustrar explicando o que não se pode registrar. Então, demovia, né? O que não é registrado como marca? Falei que no Brasil só se pode registrar sinais visuais, né? É bom mencionar isso, porque em alguns países se pode registrar cheiro, gosto, som. Aqui não rola isso. Mas mesmo se tratando de sinal visual, tem as limitações impostas pelo artigo 124, que define o que não pode ser registrado. Com palavras bonitas, né? Marcas que firam a veracidade, a liceidade, a distintividade e a disponibilidade não podem ser registradas. Mas vamos esticar essa massa. Não se pode registrar uma marca que possa enganar ou induzir as pessoas a uma ideia diferente do propósito de alguma maneira, com ou sem intenção, tá?
Não vou ilustrar com nenhuma marca conhecida, mas posso inventar uma ou duas, vamos ver. Sal refinado marino. Pô, caso existisse, né, levaria as pessoas a suporem que se trata de um sal não refinado, né? Ou então, água reconstituída fonte mineral, que dá a impressão de ser uma marca de alguma fonte aí, uma água mineral de alguma fonte, mas é água potável reconstituída, quer dizer, eles colocam sais minerais ali, tá? Bom, mas vamos adiante que dava para ficar horas aí inventando marca falcatrua, né? Outra coisa, uma marca não pode ferir a lei. Quer dizer, marcas não podem ser ofensivas, usando nome feio, figura obscena, ia ser uma barbaridade, né? Ou não podem reproduzir símbolos oficiais, tá? Como brasões, bandeiras. Seguindo o assunto, temos que uma marca tem que ser distintiva do uso comum. Não dá para reservar, por exemplo, no ramo de fornecimento de alimentação, a palavra restaurante ou a palavra pizzaria. Mas se alguém quiser alguma confecção com desses nomes aí, pode, né? Ia ser exclusivo e ia ser distintivo. Tá, tem louco para tudo, né? Fazer o quê? A marca também deve estar relativamente disponível para registro. Não dá para imitar. Se criar confusão se passando por outra similar, o registro não vai ser deferido. E não adianta trocar ou suprimir letra ou traduzir para outros idiomas, botar 2 L's, 2 F's, PH, né? Não adianta. E na verdade o que norteia a disponibilidade dessa marca é que não cause prejuízo ao consumidor ou à concorrência. Outra, expressão de propaganda como slogan, frase, assim que promovam o produto, tá? Ou o serviço também não são registráveis, tá? Pelo mesmo artigo. A gente ainda tem conceitos impeditivos especiais como marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. Os nomes são meio parecidos e confundem bastante, tá? No primeiro caso, se trata de uma marca registrada no INPI, tá? Conforme o artigo 125, né? E não pode ser reproduzida em nenhuma outra classe, por ser muito conhecida e poder causar confusão quanto à origem do produto ou do serviço. Quer dizer, alguém pegar ali uma carona na marca, né? No outro caso, tá, se trata de uma marca internacional, ela não foi registrada no Brasil, mas de qualquer motivo vai causar confusão. As pessoas vão pensar que é uma nacionalização daquela marca. Tá, vamos primeiro considerar que toda marca deve ser registrada para que a sua existência seja transformada num patrimônio mensurável. Peraí, antes que eu cause polêmica aí, deixa eu explicar isso. Tá? É importante que até o processo criativo de uma marca seja acompanhado das buscas comparativas lá na base de dados do INPI, tá? E que também se tenha atenção ao que eu falei ali sobre o que não pode ser registrado. Sem um registro, então, não se pode avaliar ou comercializar uma marca. Ela não existe assim, tá? Não tem segurança da existência, né? O cara só pode negociar ou vender aquele negócio dele que ele está tentando. Até franquear não dá, né? Porque o registro é que garante a existência e a exclusividade dessa marca. Então o cara franquia e depois perde a marca. Imagina o prejuízo. Para registrar uma marca e garantir a exclusividade, se deve fazer uma busca da base de dados para ver se o nome está disponível, se outra pessoa física ou jurídica não teve aquela mesma ideia antes. Também isso. Tá? Essa busca deve ser detalhada e cuidadosa, lembrando sempre do que se falou anteriormente sobre o que não pode ser registrado. Tá? Também é bem útil classificar com precisão o tipo de produto ou serviço que a marca quer proteger, para evitar problemas futuros. E aí, uma vez que determinou que a marca é registrável, ou que já tenha criado uma, né, conforme essas regras, vai lá no sítio do INPI, né, emite a guia de recolhimento da União, que é a GRU, acessa ao eMarcas, usando aquele número de GRU, né, para dar início ao processo. É bem rápido, é bem simples. Bom, nesse mesmo processo já pode fazer o upload do logotipo dentro dos padrões aceitos pelo sistema, tá? Tamanho de figura, essas coisas, está lá no manual. Tá? E no próprio sistema já faz a qualificação dela, conforme a classificação de Viena. Isso é muito importante, tá? Isso é bom para proteger a exclusividade do logotipo também, certo? Bom,
esse processo aí custa relativamente pouco, né? É relativamente barato. Se comparado com o benefício obtido, então nem se fala. Tá? O valor não chega a 400 pila e tem um desconto ainda de 60% para pessoas físicas e para NPE. Tá? Dá 142 pilas, se eu não me engano. Tá? Bom, quando se protocola o registro de marca, então fica com uma expectativa de direito sobre essa marca. Já tem ali a anterioridade. A partir daquele momento, né, tu conta como se fosse tua, embora não tenha saído ainda a decisão. Tá? Mas para fins de proteção ela é tua. Né? E aí a marca vai ser julgada pela comunidade e pelo INPI aí num prazo mínimo de 2 anos. Né? Atualmente aí dá 2, 3 anos, se tudo correr bem, né? Se não tiver nenhum problema nesse percurso. É que durante o período, tem o risco de que outra pessoa física ou jurídica faça uma oposição ao registro, entre outras coisas, né? Mas esses detalhes aí a gente pode falar nas perguntas ou em outra ocasião temática. Passado esse período de risco, o INPI anuncia o deferimento da marca e então uma nova taxa tem que ser paga. Ela está aí por volta de uns 750 pila, aí, mas tem o desconto, né, aquele de 60%, né, não dá 300 pila isso. Né? E a partir daí, né, o processo se repete de 10 em 10 anos, não é um processo anual, né? De 10 em 10 anos tu tem que renovar. O mais comum, são os erros de julgamento na busca, né? Erro humano, o que pode causar o indeferimento da marca ou notificações futuras, né? Que por sua vez podem causar a perda de todo esse investimento na criação e promoção da marca. Né? Uma classificação errada também pode causar problema. Tá, mas esses aí podem ser corrigidos, certo? Outro erro comum é não acompanhar o processo, porque cada evento tem um prazo determinado para ser cumprido e o INPI não manda aviso. Ele manda o aviso do evento e depois não manda mais nada. Né? Quando o evento é publicado na revista da propriedade industrial, não tem segundo aviso. A próxima publicação é de arquivamento do processo. Né, que por sinal não tem recurso, né? Dançou. Né? O decênio ainda pode ser pago em prazo extraordinário, tá? Mas o valor da taxa praticamente dobra. Né? Então, o deferimento também tem um prazo aí de 30 dias para pagar, mas a taxa é mais cara. No mais, o que pode acontecer é uma rateada aí de esquecer a documentação ou preencher o formulário de forma incorreta, né? Mas tem bastante tutorial para guiar o processo aí, então a pessoa tem que ter atenção. Ou então gera um fale conosco lá no sítio perguntando e tirando a dúvida. Bueno, no mais é isso, tá? Vou guardar o resto da munição aí para as perguntas. Muito obrigado, Piva. Barbaridade de informações, tchê. Bom, Thibaut, Piva, Henry, agradeço muitíssimo pela oportunidade de ouvir um pouco sobre esse assunto tão importante que é a propriedade intelectual. E muitas vezes esquecido, né, pelas startups, pelo que nós temos visto. Eu espero que esse nosso primeiro teste de Mentores em Pauta possa abrir um espaço para trazer periodicamente assuntos e conteúdos de interesses aos nossos mentores e aos membros da rede Mentores do Brasil como um todo. E que com isso consigamos capacitar melhor os nossos próprios mentores para que as suas mentorias possam ser melhores a cada dia. E com isso estaremos com certeza ajudando aos empreendedores e ao empreendedorismo no Brasil como um todo. A você, mentor que nos ouviu, a você, membro da Rede Mentores do Brasil que está nos assistindo, agradecemos muito pelo seu tempo e pela sua atenção. Esperamos poder estar juntos em breve em uma próxima edição do Mentores em Pauta. Muito bom! Agora eu queria fazer um agradecimento especial ao Piva, Thibaut, Henry, Mancini e Maida. Nosso muito obrigada pela criação e estruturação desse piloto dos Mentores em Pauta sobre propriedade intelectual. Nesse momento nós vamos abrir para as perguntas que foram enviadas pelo Webex e vamos juntar as mesmas para a gente poder passar para os nossos especialistas que estão aqui ao vivo conosco.